Ontem nós tivemos uma noite aqui especial, uma noite muito abençoada, tanta comunhão prazerosa, cheia de crianças, tanta coisa gostosa, tantos irmãos servindo com alegria, com amor. Gente, foi muito bom, mas foi muito bom que já deu vontade de fazer outra. Amém? Bora? Amém, glória a Deus. Nós estamos na série Uma Vida Poderosa e hoje nós vamos dar continuidade. Nós iniciamos na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade. Amém? Então, eu quero falar o nosso tema de hoje. A nossa série é Uma Vida Poderosa. E o nosso episódio, hoje, todo mundo está acostumado com a linguagem de séries, né? Séries de filmes, enfim. E você tem a série e você tem o episódio, não é isso mesmo? Às vezes uma série tem 7 episódios, tem 10 episódios, não é assim? Então, hoje, a nossa série Uma Vida Poderosa, nós tivemos na semana passada, nós devemos salgar a terra e ser luz do mundo. E o que isso tem a ver com Uma Vida Poderosa? Nós tratamos em todo o nosso tema, nossa mensagem está no YouTube, para aqueles que quiserem acompanhar, eu te aconselho. E o nosso episódio de hoje é Os Sinais Devem Te Acompanhar. Amém? Repitam comigo, os sinais devem me acompanhar. Vamos falar de novo, os sinais devem me acompanhar. Amém. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Deus, mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor conduza essa palavra, que o nosso coração esteja preparado para receber essa semente e ela venha dar frutos em nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós honramos aqui a sua presença. Nós honramos aqui a tua palavra. Nós temos sede de sermos transformados, de sermos gerados novas criaturas, de vivermos a cada dia um crescimento, Deus, em tua palavra, um crescimento em poder, Deus, para que nós venhamos a viver de fato uma vida poderosa com Deus. Em nome de Jesus, diga um amém com força. Aleluia. Uma vida poderosa, o episódio, os sinais devem nos acompanhar. Amém? E o nosso texto base, ele está em Marcos 16, nos versículos 17 a 20. Tudo que nós falamos aqui, nós nos pautamos na Bíblia. Nós acreditamos sim em tudo que a palavra nos mostra que está concordante com a palavra em relação ao que é tradicional também, ali de uma certa cultura judaico-cristã, enfim. Mas nós nos pautamos na palavra. Aquilo que vem fora da palavra, nós questionamos. Aquilo que nós falamos do altar, nós também devemos sempre o quê? Conferir. Paulo sempre nos ensina isso, a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então nós devemos ouvir e analisar e avaliar. Antes de questionar o pregador, procure nas escrituras a resposta para o seu questionamento. Amém? Porque você não deve questionar simplesmente com base no seu achismo. Você deve questionar com base nas verdades da palavra. Nós aprendemos na semana passada que quando nós questionamos com os nossos achismos, nós nos perdemos. E nós falamos que amar a Deus, conforme a palavra nos ensina, para que eu tenha uma vida poderosa, eu preciso aprender a amar a Deus. E nós entendemos que amar a Deus não se trata de simplesmente respeitar, de honrar a presença de Deus. Tem pessoas, alguém já viu, que principalmente quando é um cristão católico, passa de frente a uma igreja e ela faz o sinal da cruz, em respeito. Mas não é isso que significa amar a Deus. Tem pessoas que na hora de orar, abaixam a cabeça e realmente referenciam aquele momento, entendem a seriedade. Mas não é isso que é amar a Deus. Então o que é amar a Deus, segundo a palavra? São aqueles que lhes obedecem. Amar a Deus é lhe obedecer. E quando eu entendo o que é obedecer a Deus, uma das pautas da obediência é a busca na intimidade. E nós entendemos que é impossível você amar a Deus verdadeiramente se você não tem vida de oração, vida de busca. Nós não estamos aqui medindo o tempo de cada um. Você orou quanto? 30 minutos, aí você ama pouco a Deus. A senhora orou quanto? Foram 1 hora? A senhora ama mais. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas é impossível você afirmar, segundo a Escritura, que você ama a Deus se você não tem vida de intimidade. Você ama conforme o seu achismo. Mas o amor não é definido pelo que você define como amor, mas pelo que a Bíblia nos define o que é amar. Sim ou não? Senão a verdade deixa de existir. Ela vira um conceito que é uma construção social.
E eu dei o exemplo aqui de várias pessoas, falei de uma mulher que eu conversei, ela falou assim, o que Deus olha é só o amor, quando ela se deitava com vários homens que ela conhecia e tal, ela falava que o que importava era o amor que Deus via, mas não é isso, eu falei com ela, olha que interessante, um sentimento interessante seu, mas não é verdadeiro, porque não é isso que é amar, segundo a Escritura, amar é obedecer a Deus. Outra questão, amar, se é obedecer, ele fala que aquele que me ama me obedece, não é isso? Ele busca, ele lê as Escrituras porque ele tem sede, então amar a Deus também é se alimentar das Escrituras, porque a palavra é viva, e a palavra fala assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, não, é uma preposição, não um artigo, inclusive do texto original, dos manuscritos dos textos que trazem ali a replicação do texto original, são preposições, não é o ouvir a palavra, por mais que também traga de forma semelhante esse entendimento, mas é ouvir da palavra. Ou seja, a palavra é viva, ela fala. Por isso que tem pessoas que ouvem, mas nunca se convertem, nunca geram um novo nascimento, sabe, Maura? Porque elas ouvem, mas elas não ouvem da palavra. Ela está com o coração tão fechado, a mente tão embotada, pensando em tantas coisas, que a palavra não fala àquela pessoa. Estão entendendo? Por isso que a Bíblia fala que a palavra ela é viva. A palavra ela é viva. Se ela é viva, ela fala. Ela se comunica. Por isso que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Por isso que não adianta você vir à igreja se a palavra não fala a você. Se você chega, mas primeiro você está criticando, a palavra não vai falar a você. A palavra fala, pois ela é viva. Então nós entendemos que amar a Deus é buscá-lo, é ler a sua palavra, se alimentar e é viver uma vida no corpo. Porque a palavra fala que 2 mandamentos resumem os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então se você não aprende a viver uma vida no corpo, na igreja, se você só busca e fala assim, eu não preciso da igreja, não, eu só busco na minha vida, eu tenho que ser santo só eu para com Deus, você está contrário ao que a Bíblia ensina que é amar. Ensinados pela palavra? Amém. Então esse foi o nosso tema da semana passada. Para viver uma vida poderosa, eu preciso aprender a amar a Deus. Não achar que eu amo, mas ser confrontado. O que é o amar? E deixe-me amá-lo conforme Ele me ensina. Amém? Quando eu faço isso, eu começo a ter uma vivência pessoal com aquele que é o Todo-Poderoso. E a minha vida começa a transbordar, não somente no novo nascimento que é gerado em minha vida, onde eu deixo aquele velho homem para trás, aquele homem que era grosso, aquele homem que era arrogante, aquele homem que era mulherengo, aquela mulher que era goteira, aquela mulher que era fofoqueira, aquela mulher que era, enfim. Você deixa tudo isso para trás, você começa a ter um novo nascimento. Além disso, você começa a ter um manifestar dos dons do Espírito Santo, que nós entendemos quais são 9 dons, não é isso? E nós começamos a ler sobre dom de línguas, interpretação de línguas, dom de visão, dom de sonhos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Sim ou não? Amém. Aí, meu irmão, não tem como, Ariane. Você vive uma vida poderosa. Esse é a nossa série, essa é a nossa série. E hoje, então, dentro do nosso episódio, que é Os Sinais Devem Te Acompanhar, o nosso episódio de hoje, nós estamos complementando, trazendo vários episódios dentro dessa série, com o nosso texto base em Marcos 16, do 17 ao 20. Vamos lá? Diz assim as Escrituras, no Evangelho de Marcos 16, do 17 ao 20. Isso aqui é Jesus dizendo aos seus discípulos antes da sua subida. Estes sinais acompanharão os que creem. Vamos de novo? Estes sinais acompanharão os que creem. Quais são esses sinais? Ele começa, 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios. Nós temos expulsado demônios. Tem pessoas que falam que o demônio não se manifesta mais. Não, se manifesta sim. Talvez nós estejamos vivendo uma vida tão fraca que mediante a nossa presença eles nem se manifestam, porque eles não se incomodam. Porque o que expulsa a trevas é a luz. Talvez a sua luz está tão apagada que por isso eles não estão se manifestando mais. Talvez você está na mesma frequência. Vocês estão entendendo? Nós devemos nos questionar. Talvez a nossa candeia esteja debaixo de uma cama. Não foi colocado no posto mais alto. E talvez não se manifesta mais os espíritos demoníacos. Sabe por quê? Eles chegam e eles não encontram nada que os incomoda, entende, Gê? Não, aqui está tudo certo.
ele não é meu filho, mas também não brilha, então consigo estar junto com ele. Amém? E ao mesmo tempo, o espírito desse tempo que a palavra nos fala, ele tem sabedoria, que é a sabedoria desse mundo. E aí ele usa de vários escândalos, de pessoas se passando como endemoniados, mas que não estão endemoniados mesmo, de ninho de demônio, eles não estão endemoniados, e aí, por tanto ver escândalos, você passa a achar que aquilo não acontece mais. Estão entendendo? É o que está acontecendo com o profético hoje. Tantas pessoas sendo usadas no profético, de maneira mentirosa, para influenciarem, para serem vistos como pessoas de poder e autoridade, para conseguirem ganhar dinheiro através de profecia, que muitas pessoas hoje duvidam do profético. É uma estratégia. Quando você consegue banalizar algo, você consegue trazer descredibilidade sobre aquilo. É a mesma coisa com o dízimo. Tanto escândalo em cima de dízimo, que muitas pessoas pensam que o dízimo é só para enriquecer pastor, que o dízimo era da lei, que o dízimo... Por quê? O inimigo é estrategista. Ele divide para conquistar, divide opiniões, então traz bastante escândalos. E aí nos tornamos uma igreja que não dizima, e nós entendemos que o avivamento, quando ele aconteceu em meio aonde a igreja era mais generosa. Quando você vai ler no livro de Atos em diante, eles partilhavam dos seus bens, vendiam próprios bens para poder fazer a obra, para poderem serem como um corpo. Onde mais houve manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, da presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, foi em meio a uma igreja generosa. E hoje, será se vivemos em uma igreja pouco generosa? Onde a sua mente foi ali podada por tantos escândalos, e você não é generoso, você só dá o dízimo, mas nem oferta mais. Não dá nada além daquilo que a Bíblia diz, porque você retém demais. Ou nem o dízimo dá, porque você decidiu que isso não é bíblico, mas você nem sequer questionou as Escrituras. Estão entendendo? Nós precisamos ser confrontados e ensinados pela palavra. Por isso que ela fala a nós, ouvir da palavra de Deus. Então, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus não disse isso só para aquele tempo. Ele disse isso até a sua segunda vinda. Em meu nome expulsarão demônios. Então nós não acreditamos em lugar em que você fala, o demônio não existe hoje em mais. Não acreditamos nisso. Expulsaremos demônios. Isso tem acontecido. E os escândalos também. Cabe a você ter o quê? Mais um dom do Espírito. Dom de discernimento de Espírito. Amém? Estou falando alguma coisa que está dentro ou fora da palavra? Basta você ler as Escrituras. E peça para que o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia te ensina isso, te conduza à verdade. Amém? Glória a Deus. Então estamos falando da palavra, sim ou não? Sim ou não? Amém. Então, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quantos aqui nem buscam os dons de línguas? Talvez nunca falaram e nem buscam. Quantos aqui já falaram, mas hoje não falam mais? É uma pergunta para você refletir. E às vezes quando você vê falando em línguas, muitas vezes você julga, porque às vezes a pessoa manifesta o dom de línguas e ao mesmo tempo tem uma expressão corporal diferente, e você fica achando graça. Só que tudo que você não honra, você não desfruta. Amém? É claro que ao mesmo tempo, o príncipe deste mundo, buscando trazer escândalos sobre isso, traz vários escândalos de línguas nas redes sociais. E você vê aquele tanto de mentiras, de buscando trazer o quê? Escândalo. Aí quando você vê alguém orando em línguas, sabe o que acontece? O príncipe deste mundo, ele ganhou o seu território, entende, seu Geraldo? Sabe por quê? Porque a fé é o que te dá a condição de receber o milagre e o poder de Deus. E se você vê um cara orando em línguas, e você podia ser impactado por aquele poder, você deixa de desfrutar porque você nem fé tem. Você não tem o que é suficiente para agradar a Deus e o poder dele se manifestar. Então o diabo está alcançando o que ele precisa, a sua incredulidade.
isso minha mãe falou uma coisa, algo comigo há muitos anos. Ela falou assim, que quando ela era nova, ela buscou um dos primeiros dons, o dom de discernimento de espírito. E é talvez o que as pessoas menos buscam, porque é o menos atrativo, você entende? Pô, quem não quer o dom de curar, não é isso? Você levantar alguém da cadeira de rodas. Quantos não querem o dom de, sabe, de profetizar? Hã? Quantos não querem o dom de palavra de sabedoria? Mas de discernimento de espírito, talvez seja um dos mais importantes. Porque talvez ele não permite que a incredulidade tome conta de você. Amém? Então dá um glória a Deus com força. Amém. Então, esses serão sinais que devem nos acompanhar, que é o nosso episódio de hoje, que nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos dos doentes, e estes ficarão quê? Felizes? Não, estes ficarão agradecidos, obrigado por ter orado, ficarão curados. Ou os sinais nos acompanham, ou nós somos uma igreja morta. Aleluia! Que não seja algo simplesmente bonito de se ouvir, mas que seja algo para ser vivido. Então os doentes ficarão curados. Esses dias, uma situação simples, a Letícia sentiu um incômodo no pescoço e como se tivesse um nó na garganta, e na hora eu abracei ela e eu orei e falei assim: Deus, nós repreendemos isso agora, mas não é para depois, em nome de Jesus nós queremos que isso será agora, Pai. E foi instantâneo. Seja simples ou seja de magnitudes maiores, isso nos foi concedido por direito, e não só por direito, como deveu, Wilker. Não é isso? Nós não temos na nossa função direitos e deveres. Isso aqui está além dos nossos direitos, entende, Edson? Está nos nossos deveres. Devemos curar enfermos. Devemos. É um pouco além, Nise. Então hoje, por exemplo, né, a gente fala, eu sempre quando as pessoas conhecem meu avô Davi é uma pessoa que vive muito milagres constantemente. Ele é uma pessoa que Deus usa muito na área de milagres, mas muito, muito. E é um cristão católico, muito. Mas é um homem que ama a presença. Tem vida de oração, vida de santidade. Ele e minha avó levantam cedo todo dia, oram os dois juntos na cama todo dia. Uma vez eu estava na casa do meu avô lá almoçando, aí o telefone dele tocou, ele levantou da mesa, saiu. Ouvi a pessoa lá do outro lado falando, celular de, né, pessoa às vezes meio idosa, vai ouvindo menos, deixa aquele celular bem alto assim, né? E aí sai e tal, e aí quando meu avô voltou, falou assim: não, o fulano de tal me ligou, a esposa dele manifestou em casa, começou a contorcer, gritar no chão, só estavam os dois, ela começou a quebrar tudo. E aí eu expulsei, graças a Deus está tudo bem lá, tá? Pelo telefone. Amém? Então, e estes ficarão curados, versículo 19, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte. Eles fizeram o quê? Pregaram por toda parte. Essa parte é importante. Como virão se não há quem pregue? Pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Como? Se ele subiu? Através de quem? Do Espírito Santo. Claro que ele aparecia em vários momentos, mas depois, quando foi em Atos 2, ele não apareceu mais, foi só o Espírito Santo, que é o próprio Deus, mas uma manifestação do Espírito, do próprio Deus de forma diferente. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com glória a Deus e aleluia. Amém. Que possamos trazer vivas de júbilos, mas confirmando-lhes a palavra, com que? Sinais que os acompanhavam. Será se a nossa palavra tem sido seguida com sinais? Ou nós temos sido uma igreja que temos sido alimentados pelo conhecimento, mas sem poder?
Será se conhecemos a Bíblia de capa contra capa, mas não temos o acompanhamento dos sinais? Sinto muito. Não é isso que o Senhor nos ensinou. Esse é o nosso modelo de igreja, a igreja primitiva. É onde a palavra falava através dos discípulos, e eles eram acompanhados por sinais que confirmavam a palavra. Gente, essa é uma palavra muito importante. É uma palavra de avivamento. É uma palavra de questionamento. É uma palavra sobre a nossa estrutura como pessoa e como corpo, como igreja. Nós devemos trazer conosco os sinais. Nós devemos trazer conosco os sinais. Os sinais devem acompanhar aquilo que pregamos, que falamos. Eu estava em uma célula e uma pessoa compartilhou, uma pessoa que, convertida bem recentemente, ela pertencia ao espiritismo e ela teve um encontro com a presença de Deus, a presença manifesta de Deus. Ela se converteu e ela era a pessoa que sentava na mesa também, conduzia, mas ela teve um encontro com a presença de Deus. E aí, isso tem muito pouco tempo, talvez não tem nem 5 meses de convertido, mas vivendo esse amor pela palavra, pela presença. E aí ela, com um conhecido na academia, o conhecido falou assim, olha, ajuda aí em oração, minha filha está com problemas de depressão e tal. Aí, novamente, depois de um tempo, ele encontrou essa pessoa na academia, essa pessoa falou assim, cara, ora pela minha filha, ela tentou suicídio. Ela tomou uma quantidade de medicamentos, de drogas muito alta, e ela foi internada, está em coma e tal. E aí a filha dele estava em um leito, lutando, vamos dizer assim, os médicos ali pela vida dela, conseguem compreender? E aí ele falou assim que esse amigo pediu essa oração. E aí no dia seguinte ele acordou de manhã, e quando ele estava orando antes de sair de casa para ir para o trabalho, ele falou assim que veio muito forte na mente dele o nome da filha desse amigo. De manhã, no outro dia, já tinha passado várias coisas, entende, Wilker? O nome daquela moça veio muito forte na mente dele, e ele começou a orar por ela. E ele começou a orar de uma forma muito avivada por ela, pela cura. E ele foi lá, pegou o celular e mandou uma mensagem para esse homem, olha, tipo assim, Deus já manifestou a cura. Entendem? Ele não conhecia a moça, só o pai, e ele teve essa certeza, essa convicção. E ele diz assim que ele chegou no trabalho. Aí, poucos minutos depois, o pai mandou uma mensagem para ele. Não precisa mais se preocupar, minha filha faleceu. O velório será na funerária tal, enfim, passou o endereço, tudo certinho. O pai mandou a mensagem. A filha havia morrido. A filha havia, vamos lá, gente. Quem tiver com sono, acorda. A filha havia morrido. Isso tem 2 semanas. E aí, quando ele viu que a filha morreu, que o pai mandou, olha, te espero lá no funeral, minha filha morreu. Ele falou assim que ele se entristeceu grandemente, porque quando ele orou, ele tinha convicção que Deus estava usando para a cura dela. E ele falou assim que ele começou a questionar a Deus, falou assim, Deus, como assim? Por que o Senhor me trouxe o nome dela à mente? Porque a forma como eu orei por ela, ele falando comigo, ele falou assim, não tinha como, Davi, era muito assim, o Espírito Santo me levando a orar por ela. E eu fiquei questionando, Deus, o que aconteceu? E eu ainda falei com o pai dela, mandei mensagem, não está curada e tal. Aí ele falou que ele se entristeceu grandemente. Aí ele chegou na academia, assim, tipo, foi lá e encontrou uma pessoa e compartilhou com um cristão sobre isso. Falou assim, cara, nossa, eu não sei o que eu falo, cara. Deus me levou, eu orei pela moça e os médicos atestaram a morte, ela vai ser sepultada, o funeral dela tá hora. Eu falei assim, cara, eu estou muito mal, velho. Passou 40 minutos. Esse pai mandou uma mensagem para ela. Minha filha ressuscitou. Estão entendendo, gente? Eu não estou falando de uma morte que ela estava em casa, acharam que morreu. Estou falando que ela estava no hospital, internada. Ela foi dada como morta, desligaram. Falou, os pais foram comunicados, sua filha morreu. Foi feito funeral, chamaram funerária, tudo. Aleluia! Mas sabe por quê? Coloca aqui de novo, por favor, Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém.
Então, um valor central do nosso ministério é e será ainda mais enfatizado o mover sobrenatural de Deus, como um valor do nosso ministério, como um valor da Crowd Church. O mover, repita, o mover sobrenatural de Deus. Se todos pudermos falar juntos, o mover sobrenatural de Deus. Amém. Como um valor presente e latente do nosso ministério. Um valor presente e latente, o mover sobrenatural de Deus. Então, alguns acreditam no cessacionismo. Poucas pessoas hoje acreditam nisso, mas tem uma linha que acredita muito forte nisso. O cessacionismo, ele acredita que os dons morreram na igreja primitiva, logo após a igreja primitiva. Eles acreditam na visão teológica cristã, que defende que os dons do Espírito Santo, como os mencionamos aqui, no Novo Testamento, como línguas, profecia, cura, foram dados apenas aos primórdios da igreja e cessaram depois. Cessacionismo. Mas eu sei que, graças a Deus, ninguém aqui pensa dessa forma, mas existem pessoas que pensam, então nós precisamos falar. Mas nós cremos que Deus, Ele se manifesta de forma poderosa, e Ele nos ensina que os sinais devem nos acompanhar. Então, quando Deus se manifesta, Ele se manifesta sempre na linguagem que temos a capacidade de entender. Não foi assim com Abraão? A cultura hebraica, até alguns livros apócrifos falam sobre isso, que Abraão, ele tinha uma família de cultura especializada em astronomia, que Abraão, ele tinha conhecimentos do céu, de olhar e conseguir, hoje, como nós temos a previsão do tempo, prever o tempo em relação a estações, essas questões, entendem? Abraão tinha conhecimentos de astronomia, ok? E quando Deus fala com Abraão, ele fala na linguagem de quê? De astronomia, de céus. Olhe o quê? Para os céus, veja a quantidade de estrelas, assim será a sua. Não é assim que Deus fala com Abraão? Quando Deus fala com Pedro, ele fala na linguagem de Pedro. Qual que é a linguagem de Pedro? Pedro era um pescador. E ele fala que ele será o quê? Pescador de homens. E quando ele fala com Pedro, sempre nessa linguagem. Quando ele fala com o rei Davi era o quê? Obrigado, amém. Vamos ver se mais alguém sabe. Rei Davi era o quê? Pastor. E qual que era a linguagem de Deus para com Davi? O meu rebanho, meu pastor. Vamos ler o Salmos 23, só para a gente lembrar, talvez a gente esqueceu que o Salmos 23 é ali inspirado por Deus. Vamos ler aqui? Olha a linguagem. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em quê? Pastagens verdes. Que relação é essa de linguagem de pastagem verde? Talvez se ele falasse assim com Abraão, através do... Abraão falasse assim, pastagem verde, está me chamando de boi, está me chamando de... Estão entendendo? E então ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me vigor, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale das densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Que você usa com o quê? Com as ovelhas. Então preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão. A bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Aleluia. Então, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando o Senhor fala, Ele fala na linguagem de cada um. E para falar conosco, filhos, homens, seres humanos, Ele também se apresenta em nossa linguagem universal. É comum homens conversarem com jumento? Não, mas Deus usou um jumento para falar a Balaão, não é isso? Mas é comum? Alguém que é jumento e conversa jumentês? Não. Eu não estou falando de você conversar com as plantas, oi linda, você está tão bonita, eu não estou falando disso. Mas alguém já ouviu a planta responder, bom dia para você também. Não é assim? Ninguém... Amém, né? Vai que alguém responde que sim. Então, Deus, Ele fala na nossa linguagem. Então, Ele se apresenta a nós em uma linguagem universal. E qual é a linguagem universal para conversar com pessoas? Papagaio? Não. Boi? Jumento? Não. Pessoa. Pessoas conversam com pessoas. Foi por isso que Jesus veio primeiro, para que eles também pudessem ter contato com uma pessoa. E depois eles entendessem que o Espírito Santo era a própria pessoalidade de Jesus.
E Jesus, ele sofreu no Getsêmani, sofreu ou não sofreu? Ele suou sangue. Jesus sentiu dor na cruz. Jesus se compadeceu. Jesus, ele teve raiva mediante como eles estavam mercadejando dentro do templo, ele sentiu raiva. Então ele sentiu raiva, ele chorou. A palavra fala, o melhor versículo da Bíblia, foi perguntado ontem, no torta na cara que teve. Jesus chorou. Então Jesus chorou. O próprio Deus chorou. Jesus se enfureceu. Jesus se alegrou. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu fome quando estava com aquela mulher, não é isso? Uma mulher samaritana que estava à beira do poço. Jesus estava com fome. Jesus se cansou. Tudo isso são características de uma pessoa. Amém? Então, esse próprio Deus, que estava manifesto em carne, o verbo encarnado, como nós entendemos, como a palavra nos ensina a enxergá-lo, ele subiu e ele nos deixou o Espírito Santo, que é a própria personalidade de Deus, que é a própria manifestação do Deus vivo em forma de Espírito, mas que tem uma pessoalidade, para que nós seres humanos tenhamos compreensão disso. Então, o Espírito Santo não é só um vento, por mais que a palavra fala que ele é como um vento. O Espírito Santo não é só um óleo, não, por mais que ele traga analogias com óleo. O Espírito Santo não é simplesmente um arrepio, por mais que a eletricidade que isso te gere te faça arrepiar. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoalidade de Jesus. E foi por isso que os discípulos tiveram tanto poder e eles conseguiram compreender, porque eles viveram com aquele Jesus por vários meses. Então, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus, ele é uma linguagem universal, é a pessoalidade, é como uma pessoa do Espírito Santo. É assim que nós devemos enxergar o Espírito Santo. E quanto mais nós temos a clareza daquilo que entendemos, nos relacionamos, comunicamos, maior a nossa facilidade de compreensão, maior a nossa facilidade de interação. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus porque não conseguem nem entender como é o Espírito Santo. É uma pomba, mas eu não vi ela ainda, ela não desceu sobre mim. É a pessoalidade do Espírito Santo. E quanto mais você compreende isso, tendenciosamente mais poderoso você é. Porque você consegue compreender melhor. Se você compreende melhor, você se relaciona melhor. Se você não compreende a sua esposa, constantemente você tem o quê? Arranhaduras, sim ou não? Se você não busca compreender qual que é a real necessidade ou visão do seu filho, ou do seu pai, a visão dele como mais madura, a sua como numa nova fase, vai ser sempre o quê? Choque, problema. Se você não busca entender a visão, o que está acontecendo na sua empresa, você é simplesmente alguém que parece estar fora, deslocado da visão da empresa. Quanto melhor a sua compreensão, melhor a sua maneira, a sua capacidade de se relacionar. Foi assim com os discípulos, e ao mesmo tempo foi assim com os grandes avivalistas, e tem sido assim. Kathryn Kuhlman, uma mulher muito usada por Deus, uma das mulheres que mais teve relevância, onde a mulher, ainda, vamos dizer assim, no século passado, mas se tratando de uma atualidade, não tinha muita expressão no cenário cristão, no cenário evangelístico, consegue compreender? Kathryn Kuhlman foi uma mulher que mudou gerações, e ela tinha essa visão da pessoalidade do Espírito Santo. Da mesma forma, Benny Hinn, que foi impactado por um culto onde a Kathryn Kuhlman estava pregando, e o Benny Hinn era uma pessoa ali, vamos dizer, um judeu, que cria de forma ortodoxa, misturado um pouco com o catolicismo ali, umas coisas assim, mas foi impactado num culto da Kathryn Kuhlman, e se tornou um grande avivalista. Carlos Anacondia, um argentino, que eu ouvi um certo pastor falando sobre ele, eu fui pesquisar, e eu fui ver, hoje ele é um senhor, ele é vivo, mas ele é um dos caras conhecidos da Argentina, um dos homens que mais levantou paralíticos da cadeira de roda. E eu fui ver, eu falei assim, quem que é esse Carlos Anacondia? Eu fui ver um cara baixinho, um senhor, conversa, esquisito, mas um homem poderoso, tem palavra e tem poder. Aí hoje tem um homem chamado Juan Carlos Harrigan, que também trabalha dentro desse entendimento da pessoalidade do Espírito Santo, um homem que tem conhecimento de palavra e tem também manifestação, onde os sinais o acompanham. Então, é assim que nós devemos compreender a presença manifesta do Espírito Santo de Deus, como a presença de uma pessoa, da pessoalidade do Espírito Santo, do próprio Jesus, que subiu e nos deixou conosco o Espírito Santo. Então, é difícil você não acreditar em Deus,
quando você está evangelizando nas praças, quando você está nos hospitais, ou mesmo dentro da igreja. É difícil não acreditar se você vê um paralítico levantando. É difícil. É difícil não acreditar se você é cego e alguém te faz enxergar novamente. É difícil não acreditar se você está com um câncer maligno e você é curado inexplicavelmente. É difícil não acreditar em Deus. É por isso que a palavra fala que Jesus, por onde ele passava, as multidões seguiam. E muitos criam, apesar de que muitos iam só pelos sinais. Mas muitos criam porque junto com a palavra que ele tinha, iam também os sinais. Iam também os sinais. Então, uma vez que você experimenta a presença manifesta do Espírito Santo, é muito difícil você se conectar, ou você se contentar, ou você aceitar uma igreja extremamente comportada. Não estou falando de comportado, estou falando de extremamente comportada. Uma igreja onde ninguém ora em línguas, uma igreja onde nunca tem expulsão de demônios, uma igreja onde raramente tem cura, uma igreja onde ninguém dá um viva de júbilo, todo mundo é calado, igual como se fosse uma palestra, onde alguém fala e todo mundo está lá num simpósio anotando. Muito interessante. Não é? Ninguém... É difícil se contentar. Quando você vai para um retiro de jovens, você vive experiências sobrenaturais de Deus, e aí você volta e depois você vê um espaço frio. E não confundam isso com simplesmente lugares onde são chamados de pentecostais e também só tem avivamento, como se diz, né? Só sinais, só tem barulho, mas também não tem palavra. Está errado, porque a palavra é que instrui. Eu conheço pessoas que se manifestam no poder de Deus de forma poderosa, tá? Eu conheço, não de longe, conheço inclusive de intimidade. Mas pessoas que são extremamente grosseiros com a esposa, extremamente estúpidos como num relacionamento conjugal. Então não adianta simplesmente você soltar os vivas de jejum, não adianta. Você tem que ter palavra e sinal, é o que a palavra ensinou com Jesus. Nem só palavra e nem só sinal, palavra e sinal. Palavra, prodígios e maravilhas. Palavra, milagres, encontros, presença manifesta de Deus, dons. Amém? Então que essa palavra nos incomode, que essa palavra nos faça nos mexer mais, sabe, dentro de nós, e sermos incomodados para que venhamos a buscar os dons de língua novamente, para que venhamos a buscar sermos usados como aqueles que são profetas, para que venhamos a ser usados como aqueles que temos uma palavra de conhecimento. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu estiver falando alguma heresia aqui, todos os irmãos têm total liberdade para me repreender. O Espírito Santo tem total poder para me fulminar aqui. Então não se contente simplesmente em conhecer a palavra, não se contente simplesmente em conhecer a palavra da graça. Que bom que você conhece, mas isso não te é suficiente para viver uma vida conforme Deus ensinou, não. Para ser salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Você é filho, não tem nada que te tome, ninguém poderá arrebatar das mãos de Deus. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser? Claro que você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Se você quer viver no pecado, você vai colher as consequências do pecado. Vai viver uma vida fria, vai viver uma vida onde você vai abrir brechas para o inimigo na sua vida. Vai viver uma vida derrotada, muitas vezes perdendo casamento, perdendo filhos, perdendo saúde, perdendo tanta coisa. Ah, mas eu não quero viver uma vida de pecado, mas também não quero viver uma vida poderosa. Você também pode, meu amigo, você pode tudo, mas avalie o que te convém. Então, nós devemos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. E para isso é necessária intimidade. Quanto mais você se conecta com alguém, mais você se parece com aquela pessoa. Essa é a personalidade do Espírito Santo. Quanto mais você se conecta com Ele através da palavra, através da igreja, através da vida de oração, mais você é impactado, mais você tem dele, mais você exala o perfume que é dele. Quem já ficou, a esposa passou um perfume e depois você saiu de perto dela, ou vice-versa, ou você está com o perfume daquela pessoa? Às vezes não acontece? Ó, estou cheirando fulano de tal, um amigo que você abraçou.
É a mesma coisa com Deus. Quanto mais você está próximo, mais você exala o perfume de Cristo. E quanto mais você exala, meu irmão, mais isso é o que as pessoas precisam para se encontrar com alguém que tem algo que ela não tem. Para que as pessoas vejam em você algo que pode libertá-la das prisões mentais que ela vive, do cativeiro que ela vive. Então nós não queremos, nós estamos falando aqui do altar da Crown Church, nós não queremos que você venha aqui na igreja somente para aprender palavra. Nós não queremos que você venha aqui para a igreja somente para aprender Bíblia. Nós não queremos que você venha aqui para a igreja somente para aprender Bíblia. Aí alguém vai chegar para mim no final e falar assim: nossa, Davi, você falou que você não quer que alguém, pessoas venham para aprender Bíblia? Não, eu falei antes o somente. Somente. Mas nós queremos que você venha aqui para que você aprenda a Bíblia, para que você se conecte, viva a vida no corpo, e ao mesmo tempo, meu irmão, que você viva uma vida poderosa, que você viva uma vida capaz de transbordar. Aleluia! Aleluia! Então tem pessoas que leem hebraico, isso e aquilo, mas são pessoas que perderam a paixão. Só tem a paixão por ler e conhecer. Ensina todo mundo, mas não cura ninguém. Ensina todo mundo, mas os sinais não acompanham mais. Isso é para mim, isso é para cada um de nós. Às vezes a sua casa está precisando de milagre, mas nem na sua casa. Então, como você escolhe a igreja que você deseja participar? Simplesmente porque um pastor fala bem? Simplesmente porque você gosta do louvor? Simplesmente porque você gosta da pintura, da arquitetura local? Você deve escolher um lugar onde a presença manifesta de Deus é real, onde há palavra e há sinais. Se você escolher um lugar que só tem sinais, talvez você vai ser um cristão fraco. Qualquer coisa que vier, você tem uns dons, mas muitas vezes você é questionado da palavra, você não sabe combater coisas espirituais com coisas espirituais, você não tem sabedoria para confrontar o que você vive com a palavra, aí você se torna fraco. Você não tem aquilo que te dá força, que é a palavra. Aquilo que te dá sabedoria para poder subjugar situações, falar assim: opa, a palavra fala isso, isso e isso, então não aceito isso. Estão entendendo? Às vezes você vai fazer mais milagre para os outros do que para você, porque você não conhece a palavra. Às vezes as pessoas vão te manipular, porque meu povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa escolher com base na palavra e com base nos sinais. Amém? Então sejamos os sinais em nosso meio. Sejamos o sinal em nosso meio. É a presença manifesta do Espírito Santo de Deus que nos trará a condição de sermos uma igreja avivada, a condição de vivermos uma vida poderosa em Deus, a condição de estarmos na nossa casa, no nosso quarto, e sermos impactados no momento de oração, de leitura da palavra. Não venha para a igreja simplesmente buscando se alimentar, amém, venha por isso também, mas venha na igreja, meu irmão, para transbordar. Venha na igreja para que você seja canal de bênção aqui também, aqui e no mundo. A palavra fala que ali, quando os discípulos pregavam, quando eles estavam estudando, se encontravam para orar, para pregar, e aí fala que eles estavam como se fosse na parte assim do pórtico, do pátio, assim de fora do templo, ou seja, fora das quatro paredes. É muito além de aqui de dentro, é lá fora. Não é ser crente só para com Deus, é para com o mundo, porque nós temos a função de quê? De trazer o reino de Deus como embaixadores. Isso não se faz entre quatro paredes, isso se faz para o mundo. Então vamos nos colocar de pé, vamos clamar por essa presença manifesta de Deus, vamos clamar quem estiver precisando de milagre em alguma área da sua vida, de cura, quem estiver buscando dons para que seja novamente cheio dos dons do Espírito Santo. Às vezes você falava em línguas e não falava. A palavra fala do batismo no Espírito Santo. Não estamos falando de você se tornar ali uma nova criatura quando você confessa a Deus como Senhor e Salvador. Estamos falando de ser batizado com fogo, como diz a palavra. Amém? Então vamos clamar pelo batismo com fogo no Espírito Santo. Vamos clamar por isso. Vamos fazer isso, assim como
Salomão honrou tanto a presença de Deus quando ele construiu tudo conforme o que Deus queria, onde ele fez tudo com tanta excelência que a palavra fala que uma densa nuvem veio naquele lugar e o Senhor encheu o templo com uma nuvem. Vamos clamar por isso. Mas nós não vamos clamar por isso para a semana que vem, nós vamos clamar para hoje. A mudança ela é possível hoje. Onde há um coração contrito e quebrantado, não resistirá, ó Deus. Eu quero chamar aqui à frente quem se encontra nessa condição de querer buscar mais, de quem deseja ser cheio dos dons do Espírito, cheio da presença de Deus, de uma unção nova, quem necessita ser enchido por uma unção nova, ou você que precisa de uma oração para alguma área na sua vida. Nós vamos orar aqui para algumas pessoas, nós vamos orar pelo G. Pai, posso chamar aqui para orar pelo G? Uma situação na saúde, uma protuberância que apareceu aqui no corpo dele, nós vamos repreender e nós vamos crer que Deus manifestará a cura. Nós vamos crer não porque Ele tem que fazer, porque Ele não tem que fazer nada. Ele, como Deus, escolheu fazer. Amém. Vamos levantar a nossa voz, o nosso clamor. Oh Espírito Santo de Deus,